Centralizar mais minha cadeira. Isso. Ninguém entrou ainda. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. Estamos aqui ao vivo para mais um culto online. Este domingo, 19 de abril, o dia do soldado, né? Hoje, Deus abençoe todos os soldados, de todas as forças armadas, da Polícia Militar, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Luiz entrou. Olá, Luiz. Agora, Luiz, já que você entrou, é só pedir, solicitar aqui, vídeo aqui. Não, senhor pode fazer isso. Amém? Não, ele que faz. Não, o senhor pode fazer também. Aleluia. Pode clicar aí e faz. Onde? Nessas duas carinhas. Você solicita com ele, clica nele. E ele vai pegar e clicar lá. Guardando aqui o meu amigo, o pastor Luiz Roberto, entrar aqui comigo aqui pelo Instagram. Pessoal aqui do Face, se vocês puderem migrar para o Instagram, tá? Eu vou baixar aqui um pouquinho o volume aqui dessa música lá, linda e maravilhosa. Aleluia. Agora, só um minuto aqui, gente. Vou baixar aqui essa música aqui. Ei! Opa lá, Luiz. Como é que tá? Deixa eu ver aqui, Gabi, me filma aí. Tudo bem? Graças a Deus. Ajeita a tua câmera aí, Luiz. Só que ainda tá pegando a minha cabeça, né? Ajeita aí. Você consegue pegar inteirinho? Não. Tu tem que baixar mais aí. Vou subir, né? Subir mais aí, teu. Isso, sobe mais um pouquinho. Isso, tá ficando melhor, tá ficando bom. Aleluia. Vai aparecer assim o tempo todo. Tá, exatamente. Como é que tá aí? Como é que tá em São Paulo aí? Avisei, eu disse. Como é que tá São Paulo? Ah, eu disse que é Instagram não, né? O tempo ficando mais frio, né? Tá frio aí? À noite. Durante o dia tem um solzinho gostoso, mas à noite está começando a esfriar. Ah, tá bom. Luiz, deixa o pessoal aqui entrar, o pessoal tá entrando aqui agora, né? E à medida que o pessoal for entrando aqui, você vai começando aí a adorar o Senhor. Amém? Bom, eu quero dizer que é um prazer muito grande tê-lo aqui com a gente nessa noite. A gente compartilhar aqui a palavra do Senhor, compartilhar aqui os cânticos que Deus lhe deu, né? Esse dom maravilhoso, você tem essa voz magnífica, muito bonita que você tem, juntamente com a sua esposa, tá? Tô só esperando o pessoal entrar, né, aqui no Instagram para você começar a cantar, né? Enquanto isso, vamos fazer uma oração, né? Vamos fazer uma oração então, né? Você pode orar aí pela gente aqui? Sim. Vamos orar então. Vamos orar. Bondoso Pai, muito obrigado por esta oportunidade de podermos estar através da tecnologia. Amém. Falando com o Senhor e também nos reunindo com os irmãos lá de Fortaleza e de outros lugares para adorá-lo. E pedimos a Deus que o Senhor venha receber a nossa adoração, falar aos nossos corações nesse momento. Meu Deus, nós louvamos por esta grande oportunidade que temos de estarmos na Tua presença para adorá-lo. Pedimos a bênção por cada pessoa que está agora do outro lado da tela, ouvindo e assistindo e participando Amém. desse programa. Amém. Abençoa o pastor Carlos, abençoa a mensagem que vamos ouvir e as canções que serão cantadas a Deus aqui, que as mensagens dessas canções possam ser um alimento muito especial para cada um de nós. E é em nome de Jesus que por tudo oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. No meio dessa pandemia que a gente está vivendo, no mundo todo, a gente tem a certeza que Deus está com a gente, está nos abençoando, está nos guardando, porque Ele é a nossa segurança, nosso escudo, a nossa fortaleza. Amém? Então, se você quiser começar, se você quiser começar a louvar a Deus, pode começar aí, então aí. Está com você. O pessoal já está. Já tem um bocado de gente aqui conectado já. Pai, aqui. Muito bom. Pra fazer o quê? Vamos começar com a canção, Carlos, que você pediu, que você faça. Não tem como. Esta canção é Manso e Suave. Isso. Manso e Suave, Jesus convidando. Uma canção que eu tenho cantado às vezes nos cultos como convite, né? E é um convite para
a esta hora, para que a gente possa estar então aos pés de Cristo, ouvindo o seu convite, abrindo o coração. Né? Luiz, só um minuto. Antes de você cantar, você poderia. Antes de você cantar, você poderia se apresentar aí, né? Para o pessoal que não te conhece aqui em Fortaleza, né? Aliás, tem gente que todo mundo aqui está lhe ouvindo, não é só Fortaleza não, tá? Então, meu nome é Luiz Roberto da Silva, né? Sou primo da família Sena, do pastor Carlos e toda a família de Fortaleza. Eu sou a esposa da Cleide Mereciano, que é filha do tio José, que é conhecido por todo o pessoal. Eu acho que o nome de tio José é o que é mais conhecido, né? E dona Irene, tia Irene. Sim, sim. Estou falando aqui de São Paulo, a gente mora em São Paulo. Eu sou pastor pela Igreja Metodista Livre e gosto de cantar. Desde a minha infância, desde minha adolescência, eu canto. E gravei 2 discos no passado, Grandioso Amor, em 1981, e em 1985 gravei Vamos Proclamar. E são músicas, de uma certa forma, inéditas. E também vou cantar hoje aquela música Porque Ele Vive. E essa música, a letra dela é de minha autoria, a Alcir da Cleide, minha esposa, que me ajudou na correção do português. E nós traduzimos essa música em 1974, há muito tempo. Cadinho. E tem sido cantada no Brasil, né? E eu, nesses dias, cantado até os prêmios, e a gente tem visto. Só que tem um errinho lá que precisaria ser corrigido. Por favor, gravem isso. Vamos corrigir hoje. Vamos corrigir hoje. Pois é, mas eu bem sei, tá errado. Pois eu bem sei. Mãe, Tenho certeza, esse mais aí, segurando ele aqui. anula o que vem antes. Temor não há, mas eu bem sei. Temor não há, pois eu bem sei. fica filmando Eu só sei ele, que tá? minha vida, mais tarde, durante esse culto, ainda vou cantar a última canção. Tá bom. Mas agora eu quero cantar, então, essa música Manso e Suave. Pode cantar. Tá doendo meu braço. Então, vou cantar. Por que tem que ficar segurando? Eu também não tô entendendo, não. Ficar filmando só ele. Tá chegando bem o som? Tá ótimo. Tá bom, tá bom. Por que isso? Manso e suave, Jesus. Manso e suave, Jesus convidou. Chama por ti e por mim. Eis que ele as portas espera ver. Vela por ti e por mim. Vem já, Vem encerrar essa câmera, amor. vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama o pecado a ver. O grande amor que Jesus nos tem dado a ti, dado a mim. Veio salvar-nos do tão vil pecado. Veio por ti e por mim. Vem já, vem já.
Amém. Amém. Oh, glória. Aleluia. É com você, Carlos. Amém. Você tem mais outras canções aí? Sim, eu escolhi mais um para este momento, que é Siga Cristo. Essa é bonita. A primeira canção foi um convite, É. já. Agora essa é a sua decisão. Siga Cristo. Né? E é que eu vou cantar agora. Preste bastante atenção às palavras dessa música, que é uma determinação minha. Siga Cristo, vou seguir a Cristo. Onde quer que Ele me mandar. Siga a Cristo. Sigo a Cristo, sim, eu sigo a Cristo. Onde quer que mande, vou seguir. Sigo a Cristo, sim, eu sigo a Cristo. Onde me mandar. Vou encerrar, viu? Também. Sigo a Cristo, sim, eu sigo a Cristo. Pode encerrar. Onde quer que mande, vou seguir. Sigo a Cristo, sim, eu sigo a Cristo. Onde me mandar, eu vou. Sobre os rios, sobre os mares, ou nas mais altas montanhas, eu vou sim, onde quer que o mestre Ele não vai cantar não, mas tá. Sigo a Cristo, sim, eu sigo a Cristo. Onde quer que mande, vou seguir. Sigo a Cristo, sim, eu sigo a Cristo. Onde me mandar, eu vou. Sigo a Cristo, sim, eu sigo a Cristo. Onde Não vou ficar segurando, não. Tá doendo meu braço. sigo a Cristo, sim, eu sigo a Cristo. O Igor entrou no Onde me mandar, eu vou. Todo mundo tá indo aqui, tá diminuindo. Sobre os rios, sobre os mares, ou nas mais altas montanhas, eu vou sim, onde quer que o mestre queira me mandar. Vou esquecer do que Cristo sofreu na cruz pra ser. O som sai daqui. Se colocar ali, ele não escuta nada. É melhor encerrar isso aqui. Vamos estar na hora da pregação. A mamãe tá dizendo que não dá pra ouvir o som. Eu disse. Encerro? Não cessarei de dar Celular daqui. Mais fácil. sigo a Cristo, sim, eu sigo a Cristo. Onde quer que mande, vou seguir. Sigo a Cristo, sim, eu sigo a Cristo. Onde me mandar, Mas você tem que entender sigo a que Cristo, ela tá sim, mostrando eu isso. sigo a Cristo. Eu sei, Gabriel. Onde quer Não diz aí pra mamãe. Mamãe, a videoconferência está sendo pelo Instagram. eu sigo a Cristo. Daqui a pouco ele começa a palavra. Sigo a Cristo. Tá muito baixo. Eu sigo a Cristo, onde me mandar, eu vou. Onde me mandar, eu vou. Onde me mandar. Tô tentando passar isso aqui, que é melhor cancelar aqui. Maravilha. É cada vez mais difícil, né, a gente entender essa mensagem de seguir a Cristo, né? Porque necessita renúncia, né? Pegar a cruz, né? Segui-lo, né? Um exemplo de santidade, de amor ao próximo. É muito difícil. Pois, fica com a gente aí. A gente vai ministrar aqui um pouco a palavra de Deus, tá? Aí no final, queria que você cantasse. Aí no final, te chamo de novo para você cantar aqui com a gente. Tá bom? Amém? Então fica aí ligado aí com a gente aí. Valeu, Pai do Senhor.
Muito bem, queridos. O pessoal aqui do Facebook estava nos ouvindo aqui, aliás, né? Não sei se deu para ver alguma coisa, ouvir, não veio, né? Mas estava vendo aí, gente. Vamos ministrar hoje assim, algo muito, muito impactante, algo muito forte. Eu quero que Deus venha mexer com você. Tá bom? Eu quero dar uma boa noite aqui. Tem muita gente aqui, a Marli, né? Marli, Deus abençoe, né? Amém? Isso aqui é no Face, né? Só um minutinho aqui, eu vou passar aqui a câmera aqui. Opa, deu. Pessoal aqui do Face, pronto. Aqui ao vivo é assim mesmo, viu, gente? Amém? A gente tem que ajeitar aqui as câmeras o tempo todo. Muito bem. Eu quero agradecer aqui a minha esposa, está aqui do meu lado, a Izinha e a Gabi também estão me ajudando aqui. Tá bom, irmãos? Amém? Você está preparado? Quem está preparado para ouvir a palavra de Deus? Eu queria que você não desligasse, você ficasse aqui com a gente, tá? Esse tempo todinho. A gente vai estar ministrando aqui a palavra de Deus. Vamos falar hoje aqui de ideologia. Nós estamos vendo hoje, queridos, uma guerra de ideologias, tá? Amém? Né? Aproveitar esse momento aí de pandemia no mundo e vamos ver aqui à luz da palavra de Deus se tem alguma saída para a gente. Claro que tem, né? Amém? Claro que tem uma saída em sua santa palavra. Amém? Aproveita, irmãos, e vai convidando outras pessoas, né? Outros amigos, seus outros familiares, que vai estar aqui com a gente nessa live, nessa noite, tá bom? Então, hoje no nosso país, o mundo está envolvido em uma guerra que talvez, né? Uma guerra que a gente nunca tinha ouvido falar. E essa guerra não é uma guerra de material bélico, de armas e bombas. É uma guerra de ideologias, certo? Guerra de ideologias. É uma guerra de visões de mundo, tá certo? É uma guerra para o próprio coração, né, e a alma da nossa nação. É isso que está em jogo. Então eu vou tentar aqui discutir, queridos, hoje, 3 dessas coisas que estão acontecendo. Primeiro, qual é a nossa situação, qual é a nossa missão e como vamos executar essa missão por nada menos do que a vitória. Amém? Então, nós vamos trabalhar nessas 3 frentes aqui hoje, ministrando a palavra de Deus, repetindo qual é a nossa situação, qual é a nossa missão e como vamos executar essa missão por nada menos do que a vitória. Amém? Aleluia. Está preparado para ouvir o que Deus quer falar para você nessa noite? Quem está preparado aí? Dá um glória a Deus, acena aí com a gente, no nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, partindo do princípio de que a Bíblia ela nos instrui a proteger nossas vidas como algo, né, do instinto do coração do homem, Deus colocou isso não só no ser humano, mas também colocou também nos animais, em tudo aquilo que ele criou, né? Eu faço isso e falo isso hoje, irmãos, porque há muitas vidas espirituais perdidas nesse exato momento. Há muita gente que não sabe para onde ir, não sabe para quem olhar, não sabe quem confiar, né? Não sabe o que fazer em meio a essa dificuldade toda que a gente está vivendo. A gente vai tentar aqui traçar um norte, fundamentando pelas Escrituras Sagradas, né, aquilo que ela nos fala, para nos proteger, né, para a gente tentar abrir a nossa visão espiritual, tá bom? E ajudar outras pessoas. Amém? Então essa é a nossa missão nessa noite. Muito bem. Então, neste mundo de guerras de ideologia, o diabo ele joga muito pesado contra a nossa juventude, contra os nossos jovens, né? Porque o diabo ele usa meios para roubar os jovens, né? De uma certa forma, né? De nós. Aí vem a primeira pergunta que eu fiz: qual é a nossa situação? Então vamos começar entendendo a nossa situação. Quando você olha para o sistema, né, que a gente está vivendo hoje, para o humanismo secular que se vive hoje, para tentar desacreditar as Escrituras, a palavra de Deus, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, né, a gente entende que existem muitos ataques, principalmente o sistema público de educação, ou o sistema de educação de uma forma geral, as universidades, a mídia
E eu digo com tristeza, infelizmente, muitos líderes, né, de igrejas que falam que partes da Bíblia não são mais tão relevantes e que nós precisamos reinventar a palavra de Deus ou simplesmente moldar os costumes mundanos. No final do século XIX, surgiu um movimento ideológico muito forte nos Estados Unidos, tá? Chamado pragmatismo. E a gente já tem falado isso muito na igreja, sobre o pragmatismo, né? Que o objetivo dele era simplesmente subtrair o tempo de exposição da Bíblia nos cultos, nas igrejas, tentando mudar esse tempo da pregação expositiva da palavra de Deus para algo que atraísse os jovens, como teatros, como danças e outras formas, né, que fizessem o culto mais atrativo, né, mais atraente, para pegar os jovens ali. E o que aconteceu? Aos poucos foi subtraído a palavra de Deus de muitos templos, né, no finalzinho do século XIX, iniciando ali o século XX. A esse movimento nós chamamos de pragmatismo que deu-se nos Estados Unidos da América. O objetivo era simples, era tirar o tempo da pregação da palavra de Deus. Olha que a gente, nesse mundo que a gente vive hoje, de muita correria, né, de gente que trabalha 3 turnos, manhã, tarde e noite, ou trabalha manhã e tarde, estuda à noite, já chega em casa cansado e come muito rapidamente ali, não tem tempo para a família. Você acha que essa pessoa vai ter tempo para Deus? Claro que não vai ter tempo para Deus, e vai negar aquilo que a palavra de Deus diz, meditar na palavra de dia e de noite. É difícil, muito complicado que isso realmente, né? Então, começa aí então, né, o ataque, né, de Satanás, e a gente tem que entender a nossa situação no meio dessa guerra que nós estamos vivendo hoje, em pleno século XXI. Uma coisa a gente tem que entender, eu não posso, nós não podemos reinventar a palavra de Deus, ou nós não podemos jamais nos moldar aos costumes mundanos, né? O que acontece hoje em muitas igrejas, né? Em muitas congregações. Então, com essa situação, né, para entender como combater essa batalha, nós estamos na linha de frente, né, nós estamos aqui na vanguarda. Como é que a gente pode combater este mal dentro da nossa igreja, dentro do nosso lar, dentro da nossa família? Que maravilha, né? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, que maravilha é estamos hoje em casa, né, reunidos com a nossa família. Então vamos aproveitar esse momento, amém? Vamos aproveitar esse momento, né? E já que a gente está com o ovo na mão, vamos fazer um omelete, né? Amém? Já que você está com o limão na mão, faça limonada, amém? Então, irmãos, eu quero começar lendo um texto da palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo número 23. Vamos ler? Porque a gente tem que entender que tipo de coisas estamos enfrentando, quem é o nosso verdadeiro inimigo, tá bom? Então, para estudo de caso, né? Assim, vamos ver aqui um caso concreto na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 1, 23, vocês podem abrir aí com a gente a palavra do Senhor, amém? 1 Coríntios 1, 23 diz assim: mas nós pregamos a Cristo, Paulo diz, crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Veja só, esse versículo está dividido aqui em 2 grupos, judeus e gregos, né? Ou seja, o mundo, né, de Israel e o mundo fora de Israel, né? Assim, melhor dizendo, né? Dividindo o mundo aqui em 2 partes, judeu e não judeu, ou seja, judeus e gregos, né? Tá certo? 1 Coríntios 1, 23, eu vou repetir: mas nós pregamos a Cristo crucificado, Paulo está dizendo, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então vamos tentar entender esse versículo aqui para a gente situar a nossa real condição, né? Onde é que a gente está pisando, né, nesses movimentos ideológicos que surgem a cada dia, tá bom? Então, observe uma coisa, observe que pregar a cruz, como Paulo está falando aqui, e a ressurreição para os judeus, era uma pedra de tropeço, né? Veja a segunda parte do versículo, que diz para os gregos, porque o versículo aqui fala para os judeus e também fala para os gregos. Então a segunda parte diz assim: para os gregos a cruz e a ressurreição, elas são tolices, são loucura. É isso que está dizendo aqui Paulo, né? Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, né? Para os judeus escândalo, mas
para os gregos loucura, tolice. Então veja só onde Paulo estava situado naquela época. Para a gente tirar como exemplo para nossa vida em nome de Jesus Cristo e fazer uma aplicabilidade hoje à noite. Amém? Então vamos lá, vamos entender. Né? Por que essa diferença aqui? Paulo está dizendo, simples aqui no versículo, né? Escândalo, loucura. Por que essa diferença? Se nós não entendemos essa diferença, a gente jamais vai entender o nosso combate, nós jamais entenderemos a nossa luta, como é que nós vamos lutar, com quem nós vamos lutar, quais são as armas legais desta luta. Amém? Daí saindo, dando tiro em todo mundo. Amém? Então por que a diferença? Por que a diferença? Tá? Então precisamos entender essa diferença. Amém? Senão a gente vai combater de forma errada. E nós estamos em meio a uma batalha. Estamos em meio a uma guerra. E eu oro para que ninguém hoje, a partir de hoje, a partir dessa palavra, a gente venha combater de forma errada. Aleluia. Nós estamos aqui sendo treinados e preparados como um bom soldado de Cristo para combater na frente da batalha. Amém? Já sabemos que no final dessa batalha, a vitória é minha, a vitória é sua, a vitória é da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, por que a diferença? Sabe por quê? Porque em Atos 2, onde começa a igreja, Atos capítulo 2 começa a igreja, amém? A igreja do Senhor Jesus, Pedro está ali pregando aos judeus. A igreja era estritamente feita de judeus. A igreja inicial, a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja de Atos 2, melhor dizendo, Atos capítulo 2, o início da igreja era a igreja de judeus. Tá certo? Então Paulo está pregando para os judeus. E o que Paulo prega especificamente no seu primeiro discurso, no seu primeiro sermão? Ele prega uma coisa muito simples. Ele prega a cruz e a ressurreição de Cristo. Mas o que aqueles judeus chamam isso? O que os judeus entendem quando Pedro prega, né, no seu primeiro sermão maravilhoso, no poder do Espírito Santo? Eles falam simplesmente uma pedra de tropeço, né? Uma pedra de tropeço, escândalo. Por quê? Porque todo judeu tinha conhecimento, ele tinha base, né, comum, né, e tinha um fundamento comum. Também, para ele não era novidade. Então eles sabiam, eles acreditavam em Moisés, eles acreditavam nos profetas, tá? Eles entenderam que havia um Deus criador. Então, aquilo que Pedro estava dizendo era apenas uma pedra de tropeço. Mas quando o apóstolo Paulo prega a cruz e a ressurreição para os gregos, eles olham já com algo diferente, a ótica dele é diferente, eles olham como se fosse loucura, diferente da visão dos judeus. Por quê? Porque eles não entendem Moisés, eles não entendem os profetas e eles não acreditam em um Deus criador de todas as coisas, irmãos. Aleluia. Dá para entender isso? Amém? Vocês entendem isso? Então, o que Paulo faz? Ele volta e estabelece o fundamento de que o nosso Deus é maior. Há uma base, irmãos, para o nosso evangelho. E a gente esquece disso. A gente esquece que tem uma base. Jesus Cristo fala isso claramente, irmãos, no Sermão da Montanha, em Mateus 7. Ele fala daquele que ouve, né, e pratica a palavra. E fala daquele que ouve e não pratica a palavra. Ele assemelha aquele que ouve e pratica ao homem prudente, ao passo que aquele que ouve e não pratica ao homem insensato, louco, maluco. Ele fala que aquele que ouve e pratica é semelhante ao homem que edifica sua casa sobre a rocha, sobre ele, Jesus. Ao passo que aquele que ouve e não pratica é como um homem insensato que edifica sua casa sobre qualquer fundamento, coisa que não tem substância, que vai ruir com o tempo. Porque ele fala do tempo, que o tempo virá dias difíceis, dias trabalhosos, dias complicados. E aquele que está edificado sua casa sobre a rocha, bate esses tempos difíceis, como hoje, tá? E o que é que acontece?
A gente pode balançar assim um pouquinho, mas a gente não cai, porque a nossa casa, a nossa vida está firmada na rocha. Ao passo que aqueles que ouvem e não praticam, que têm suas vidas firmadas sobre qualquer fundamento, sobre areia, como diz o texto, dá algo mais forte, algo mais complicado aí, cai. Porque não tem base, é isso que Paulo está falando aqui. Ele precisa construir uma base. Há uma base. Essa base é o Evangelho. E a gente esquece disso. A gente esquece. E a gente começa a colocar coisas do pensamento humano, das alegorias humanas, das fantasias humanas, dentro da palavra de Deus e quer que a coisa funcione. Não funciona, irmãos. Deus ele só tem compromisso com a palavra dele. Amém? Deus ele honra pelo aquilo que ele fala, pela sua palavra. Aleluia, amém? Não é a palavra do homem que tem que estar em voga nesse momento, nesse problema de dificuldade. Não é a ideologia humana, é a palavra de Deus que nos sustenta, que nos dá força. Aleluia. Então muitas pessoas, infelizmente, em nossas igrejas e alguns líderes cristãos não acreditam mais neste fundamento. Sabe por quê? Porque a gente observa pelo seu estilo de vida, pelo seu modo de vida, pelo aquilo que fala, pelo aquilo que vive, pelo aquilo que pratica. É oposto àquilo que Cristo ensinou aos apóstolos, oposto àquilo que os apóstolos ensinaram em suas cartas, no Novo Testamento. Então é isso que está acontecendo. Estão tentando reescrever a palavra de Deus. Não funciona, igreja. Nós não precisamos disso. Não somos mais, escute, nós não somos mais uma nação de Atos capítulo 2. E sim uma nação de Atos 17. Amém, queridos? Nossos jovens não estão mais sendo ensinados sobre um Deus que é todo poderoso, o El Shaddai, onde muitas igrejas estão hoje, meu irmão, me respondam. A que ponto chegou o Evangelho? Atos 17, eu peguei alguns textos aqui para a gente estar comentando agora, tá certo? Atos 17, capítulo 2 até o 4, e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Ou seja, Paulo era fiel às Escrituras, Paulo era fiel aos ensinamentos, da Torá, da lei, dos profetas, porque Cristo é a manifestação da lei, Cristo é a manifestação das Escrituras. Aleluia! Entendem isso? Aí diz assim, expondo, e demonstrando, estou lendo Atos 17, a partir do 2, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo, ou seja, é o Messias, prometido das Escrituras. E se alguns deles creram, e alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Então, Paulo começa ali a expor de forma poderosa, porque ele diz que a pregação dele não consistia em pensamentos, em filosofias humanas, mas na demonstração do poder de Deus, da manifestação do poder de Deus. Amém? Essa era a pregação do apóstolo Paulo, daí ele saía, abrindo trabalhos, abrindo igrejas, em nome de Jesus, e a coisa funcionava porque estava debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. Aí a gente continua aqui, vamos lá. E alguns deles creram, eu falei aqui, amém? Aí vamos para Atos 17, no verso 11 ao verso 12. Atos 17, do verso 11 ao 12, diz assim, ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens,
vocês estão vendo aqui a exposição, Paulo ministrando a palavra de Deus. Agora, viu o cuidado deles em examinar nas Escrituras. Será que a gente tem esse cuidado? A gente perdeu esse cuidado? Perdemos, sim. Nós perdemos esse cuidado à escola dominical, ao culto de ensino. A gente só gosta do reteté, a gente gosta do culto da terça-feira, porque é o culto do poder, é o culto da oração, é o culto da manifestação. Mas quando a gente chama para o culto do ensino da palavra de Deus, a gente vê poucas pessoas. Será que não se tem mais prazer em aprender a palavra de Deus? Qual é a dificuldade? A gente sabe que a palavra de Deus, ela muda, ela transforma. Amém? Aleluia. A gente sabe que a saída, a minha saída, a sua saída, a nossa saída é Deus, é a palavra. O homem pode encontrar um remédio, sim, para combater o coronavírus. Mas o remédio número 1 é Jesus Cristo. Sem ele não tem saída, não tem esperança para a humanidade. O que a humanidade precisa urgentemente é se arrepender dos seus pecados e confessá-los a Cristo. Amém? Então, evitam os líderes, né, a sociedade, evitam tópicos controversos, como, por exemplo, a criação. Não se fala em criação nas universidades. A criação do mundo, não se fala em pecado. Na rodinha de amigos, né, ou nas próprias redes sociais. Eu tenho amigos, né, evangélicos, crentes, que me mandam diariamente uma carrada de mensagens de coisas do mundo, mas não me mandam uma mensagem evangélica. Vocês entendem? Aleluia. Agora, quem é meu amigo aqui no Face? Quem é meu amigo no Instagram? Quem é meu amigo, né, no WhatsApp? Quantas carradas de mensagem eu mando para vocês? Falando de Deus, falando do poder de Deus e falando da demonstração do Espírito Santo. Então, meu amigo, parte desse princípio número 1. Qual é a nossa situação diante daquilo que nós estamos vivendo hoje? O inferno nem sabe mais se existe inferno. Casamento, meu Deus do céu. Meu Deus. Então isso, eu atribuo, sabe o que, irmãos? Ao ensino suave. Suave. Que não tem nenhum efeito do poder de Deus. Que não transforma. Eu não me lembro, sinceramente. Olha que eu já li a Bíblia várias vezes. De Jesus com um discurso assim bem suave. Bem light. Para agradar a gregos e troianos. Não me lembro. Sabe o que aconteceu com a nossa sociedade? E os nossos jovens, eu vou dizer não só o nosso jovem, mas eu vou ser mais, né, abranger mais, a igreja. Deixaram a cultura influenciar a igreja, em vez de a igreja influenciar a cultura com o evangelho. Meu amigo que tem aí de pastor calça rasgada, brinco e tatuagem, querendo dizer que é de Deus, para se moldar a cultura mundana da época em que vivemos hoje, para ganhar adeptos, para encher as suas igrejas, para ter 1 milhão de curtidas nas suas redes, nas mídias sociais. Eu não quero isso para a minha vida, não quero isso para o meu ministério, nem quero isso para a minha igreja. Não quero. O que eu quero, sabe o que é? É a unção e poder do Espírito Santo para mim e para você que está me ouvindo. Amém, igreja? Aleluia. Então, fazem do crescimento da igreja seu principal objetivo. E não a grande comissão. Ir lá no mundo pregar para as pessoas que estão perdidas. Nós estamos devendo, né, Josué, meu amigo obreiro, por conta da quarentena, nós estamos hoje impedidos de ir ali na nossa areninha, como a gente vai todos os sábados ministrar a palavra de Deus. Estamos temporariamente, mas estamos aqui online, para que esta mensagem chegue a várias pessoas. Você pode fazer isso hoje também. Você pode hoje compartilhar esta mensagem, você pode comentar esta mensagem, para que ela tenha um impacto positivo em vários corações, em várias vidas. Aleluia. Não temos mais
professores, mestres em nossas igrejas, nem mesmo nas nossas escolas cristãs, que possuem um conhecimento para equipar a igreja, equipar os jovens, para que sejam defensores da fé cristã. Aleluia. Amém? O cristianismo está com muitos problemas. Sabe o que acontece quando a igreja para de ensinar parte da Bíblia? Sabe o que acontece quando a igreja ensina só uma parte? Sabe o que acontece? Bem fácil. Quando a gente para de ensinar a verdade da palavra de Deus, o mundo entra e o mundo não perdoa, e ele fornece as respostas para a nossa casa, a nossa família, os nossos jovens. Queridos, é exatamente isso que está acontecendo com os nossos jovens hoje, com a igreja hoje, porque muitas igrejas não defendem, não ensinam apologética, não acreditam no Deus Todo-Poderoso. Sabe? Pesquisas apontam que 60% de nossos jovens hoje estão deixando a igreja. Meu amigo, essa taxa é muito alta. Por quê? Os nossos jovens estão deixando a igreja, se interessam mais pelas coisas do mundo. Vou explicar as principais razões. Vou tentar explicar as principais razões pelas quais isso está acontecendo. Número um. Estão preparados? O cristianismo é percebido como algo superficial, que não tem poder para ir lá no âmago da coisa. Superficial, um cristianismo superficial. Isso é muito triste. Número 2. Parece-me que o cristianismo ele é anti-ciência. Não há razão, queridos, para essa suposição. Sabe por quê? Quem criou todos os princípios científicos que existem no mundo, por aí? Nosso Criador, Deus. Foi Ele que deu inteligência, sabedoria ao homem. Deus fez. Deus jamais vai se contradizer aquilo que Ele fez. Porque a verdadeira ciência, não estou falando dessa ciência fajuta, que nega a existência de Deus. A verdadeira ciência, meu irmão, apoia e sempre apoiará a palavra de Deus, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Deus, ele jamais vai estar numa batalha consigo mesmo. Isso não tem sentido. Número 3. Nossos filhos estou falando dos jovens, são fortemente doutrinados na evolução. Nossos jovens, muitas vezes, não estão preparados para defender sua fé contra os ensinamentos evolucionários, por causa de todo o ensinamento que recebemos em nossas igrejas e da falta de crer na palavra de Deus de forma como ela existe, como ela deve ser pregada, como o apóstolo Paulo pregava. Amém? Você precisa de evidência de que existe um Criador? Você quer evidência? Eu vou lhe dar uma. Só uma. Vou dar só uma evidênciazinha de que existe um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, onipresente, onipotente e onisciente, que está comigo aqui e está com você aí agora. Vou lhe dar aqui só uma evidência. Sabe qual é? Olhe para você, olhe para o corpo humano. Olha aí. Lá, da planta dos seus pés, aí que é sua cabeça. Olhe. Incrível. É um insulto à nossa inteligência acreditar que é algo tão incrivelmente complexo
acabou de evoluir. Isso não existe. Isso não existe. Amém? Aleluia! Temos que voltar urgentemente a pregar a palavra de Deus de forma tremenda e poderosa e entender que os sinais acompanham aqueles que pregam a palavra de Deus. Aleluia! É isso que nós temos que entender, que nós servimos um Deus que está acima das ideologias humanas. O homem pode falar o que ele quiser, ele é livre. Agora eu e você temos que filtrar aquilo que o homem fala e dar ouvidos, dar mais ouvidos àquilo que Deus fala através do seu Espírito Santo e através da sua santa palavra, porque Deus não mente. Deus é poderoso para mudar situações, sejam elas difíceis ou não, que nós estejamos enfrentando hoje. Aleluia! O que está faltando na nossa vida é um arrependimento genuíno. O reconhecimento de que Deus é soberano e que Deus tem o controle de todas as coisas. Caso contrário, nós vamos deixar que as ideologias humanas entrem na nossa mente e façam um estrago terrível. Por isso que Paulo diz em Romanos 12:1 que a gente deve renovar a nossa mente pela palavra de Deus. Aleluia. Eu vou dar aqui um exemplo, tá? Da manifestação do poder de Deus que aconteceu no passado e que acontece também hoje. Aleluia. Vou dar aqui um exemplo, tá? O que acontece com a humanidade? O que acontece com os homens quando eles desobedecem a Deus, né? Amém? E o que acontece quando a misericórdia de Deus entra em ação, depois que o homem clama pela misericórdia de Deus? É isso que nós temos que fazer nessa noite. Clamar pela misericórdia de Deus. Tá? Eu vou dar um exemplo lá do Velho Testamento e vou dar um exemplo que está agregado ao Novo Testamento. Tá? O que aconteceu com o povo de Israel no deserto. Amém? Quando eles estavam atravessando o deserto, né? Deus estava ali com eles, abençoando, guardando as roupas, guardando os calçados. A Bíblia diz que as roupas não envelheciam, que os calçados cresciam à medida que eles cresciam nos pés. Tá? A Bíblia diz que Deus acompanhava de dia e de noite. Né? De dia tinha ali a nuvem, e de noite tinha ali a coluna de fogo. Né? Amém? Deus nunca os abandonou. E tinha um maná que Deus mandava todo dia para eles ali. Então ali na caminhada do deserto, Deus estava ali com eles. Só que o homem parece que ele entra nesses momentos de maluquice, né? De loucura, tá? E deixa penetrar na sua mente ideologias que facilmente esquecem das maravilhas, das grandezas de Deus. Então, vou dar aqui um exemplo, tá? Lá em Números, capítulo 21, versos 6 a 9. O povo, eu vou ler aqui o texto, tá bom? Pra você entender a história, tá? Números, capítulo 21, versos 6 a 9, diz assim: Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Veja só por que as serpentes picaram. Falado contra o Senhor e contra ti. Falaram contra Deus e contra a autoridade estabelecida por Deus. Como é que você quer que um país desse dê certo se os governadores falam mal do presidente? Me diga. Nós tivemos aí quantos anos do PT no governo? Nós orávamos por eles na nossa igreja. Orávamos pelo governo de Lula, o governo de Dilma, o governo de Temer. Nós orávamos, embora não aceitássemos muitas coisas, mas a gente orava, porque a gente não queria estar debaixo de maldição. Vocês estão entendendo aqui a história?
Hã? Temos falado contra o Senhor e contra ti. Então eles quebraram o princípio de obediência, de submissão, de sujeição. E falaram contra, né? Deus, e falaram contra Moisés. Hã? Aí diz o texto: ora ao Senhor para que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Graças a Deus que ainda existem Moisés que oram. Né? É do 6 ao 9. Números, capítulo 21, 6 ao 9. Então Moisés orou pelo povo e disse: olha a resposta de Deus. Deus poderia simplesmente, naquele momento que Moisés orou, tá bom, pá, tá, curar todo mundo. Não, Deus não trabalha assim. Deus tem os seus mistérios. Veja como ele trabalhou. Aleluia. E é nesse poder que a gente quebra as ideologias. Aleluia, né? A demonstração das maravilhas de Deus. Tá? Então veja. Então disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo o que? Tendo sido picado, veja só, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés obedeceu, claro. Moisés sabia dos mistérios. Moisés tinha a vara, que já tinha funcionado lá, aquela vara de pau, né? Que já tinha funcionado lá contra Faraó. Era a arma de Moisés. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Será que no meio daquele povo teve alguém que deixou de olhar? Claro. Claro, porque a fé não é de todos. Quantas pessoas negam a eficácia do sangue de Cristo? E vão morrer, vão perecer no inferno por causa disso. Vocês estão entendendo a palavra? Como é que a gente quebra as ideologias? Né? Então, à luz desse texto, aí João, o apóstolo João, ele faz uma analogia entre a salvação milagrosa da serpente de Moisés e o Filho do Homem, Jesus. João diz: assim como a serpente em Números salvou Israel da morte certa, o Filho do Homem, aleluia, oferece vida eterna. Né? Tudo é preciso confiar e olhar para o Filho do Homem. Né? Presta atenção no momento que vivemos hoje, de vírus. Tem gente que não sai de casa aí nem a pau, né? Como diz aí o cearense. Tem gente que não sai de casa por nada. Tudo bem, vamos nos precaver, né? Vamos fazer a higienização, como diz o Ministério da Saúde, né? Mas deixar o medo tomar conta do nosso coração é anular a veracidade da palavra de Deus. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Aleluia. Amém? Então vamos lá. Vamos entender aqui. Né? Vamos entender. Por que Moisés fez uma imagem de uma serpente e não outra coisa? Você já parou para pensar nisso? Por quê? Poderia ter feito outra coisa. Deus poderia lá, né? Tum! Sim ou não? Amém? Por quê? Aí está o mistério. Aí está a unção do Espírito Santo. Aí está ser cheio do Espírito Santo. Em meio a uma geração perversa, corrupta, que nós vivemos hoje. Cheio de mentiras, de malandragens, né? Uma geração de corruptos. Então, a serpente, né? Nahash, em hebraico, parece uma coisa estranha, como meio para a salvação. Uma vez que, se você lembrar a história, lá o que aconteceu no Jardim do Éden, né? A serpente enganou Adão, né? Enganou Eva, e perderam a vida eterna. Os antigos rabinos
eles costumavam ensinar que a cura milagrosa de Deus sempre pode ser distinguida de uma cura mundana mais comum. Vou explicar. Né? Explicar aqui. O que é que ele quis dizer com isso, Rabino? Exemplo, quando o médico está lá no seu trabalho lá, né? Exercendo a sua profissão, né? Então, quando o médico, o dentista, né? Ele machuca o paciente com um bisturi, né? Com uma faca, né? E depois o cura colocando, né? Bandagens, remédios. Então, escute a analogia. Diferente de um médico, Deus, ele fere, ele permite que o mal aconteça, né? E cura pelos mesmos meios, irmãos. Vocês estão entendendo? O que Moisés tinha? Uma vara, né? Uma vara, que podemos dizer, era uma vara de bênção, e ao mesmo tempo uma ferramenta de grande destruição. Com ela Moisés abriu o mar vermelho. Aleluia! Com ela Moisés tocou no chão e ela se transformou em serpente. E engoliu as serpentes de Faraó. Aleluia! Então, querido, da mesma forma, o dilúvio, escute. Se você precisa depois ouvir essa mensagem no YouTube, ela fica gravada no YouTube da nossa igreja. Cada vez mais que você ouvir, você vai entender. Amém? Então, da mesma forma, o dilúvio nos dias de Noé trouxe morte e julgamento, mas também renovou a terra e a humanidade. Vocês estão entendendo? É por isso que quando Israel está no deserto, uma cobra mata, mas a outra cobra dá vida. Aí vamos pegar isso e atribuir a Jesus Cristo, o nosso Redentor. Né? Vamos abrir aqui a palavra de Deus, no livro de 2 Coríntios. Tá? Amém? Vamos abrir aqui a Bíblia, no livro de 2 Coríntios. No capítulo 5. Abra comigo aí, 2 Coríntios. Capítulo 5, vocês vão entender. O último versículo, 21. Aquele é Jesus, que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, aquele que é santo, sem pecado, se tornou pecado, para que eu e você nessa noite fôssemos livres, aleluia, libertos do poder do diabo. Vocês estão vendo a analogia que João faz com a serpente no deserto e com Cristo? Amém, queridos? Por isso que nós precisamos de Jesus Cristo hoje, para quebrar essas ideologias infernais que entram na mente das pessoas. Aleluia! Quem tem Jesus, dá um glória a Deus aí, irmãos. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Amém, queridos? O Instagram aqui está me avisando que falta menos de um minuto para encerrar. Amém? Vamos encerrar o Instagram e vamos reiniciar novamente. Eu vou chamar o pastor Luiz Roberto para cantar aqui, porque ele vive. Eu quero ver você hoje aí dar um brado de glória. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Vocês que estão nos acompanhando aqui no Face, né? Fico feliz aqui com vocês. Compartilhe essa mensagem. Amém? Nós temos que crescer em graça, em conhecimento, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glória. Vamos encerrar aqui no Instagram, mas é automático, ele volta novamente. Oh, glória. Siebra, para de mandar mensagem para Gabi e presta atenção à mensagem aqui, Siebra. Oh, glória. Aleluia. Vamos iniciar aqui novamente o Instagram. Aleluia. Estou iniciando aqui novamente o Instagram, gente. Deixa o Luiz aqui entrar aqui no Instagram para a gente ouvir aqui, porque ele vive. Posso crer no amanhã. Oh, glória. Aleluia. Esperar aqui o pastor Luiz entrar novamente aqui no Instagram para a gente... Pronto.
Pronto, chamando aqui o Luiz. Aleluia, ô glória. Quem foi abençoado aí nesta noite, queridos? Santo Deus. E aí, Luiz? Paz do Senhor, querido. Mais uma vez. Ouviu a mensagem? Ouvi a mensagem. Muito Oh, Deus. obrigado, tá? Aleluia. Pensando que é uma exortação, né? É um ensino, né? Exortação. É um ensino. Então eu tenho essa canção para agora, né? Porque ele vive. Vamos lá. E você do outro lado, cante comigo, tá bom? Tá bom. Vou desafinar. Ok. Tá ótimo. Irmãos aqui no Facebook, tá aqui no Instagram, tá? Não tem como, pai. Aleluia. Na cruz por mim. Por meus pecados, mas ressurgiu e vivo, o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Pois eu bem sei, eu sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Chega a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória. Verei a glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, pois eu bem sei, eu sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está, e porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, pois eu bem sei, eu sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Jesus Cristo vive, Jesus Cristo vive, Jesus Cristo vive.
Aleluia. Amém. Glória a Deus. Cristo vive. Aleluia. Glória a Deus. Conta pra gente, antes de encerrar, a história dessa música aí. Desculpa, não ouvi. Conta pra gente, antes de encerrar, a história dessa música aí. Assim, bem, essa música é uma composição de Bill Gaither e Gloria Gaynor. Isso saiu em 1973. Em 1974, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos com a Cleide e um grupo de cantores e fiquei conhecendo essa música. E trouxemos para o Brasil o disco deles, uma cantata chamada Aleluia, né? E nessa cantata estava essa música. Então nós fizemos a versão para o português. E começamos a cantar em nossa igreja, a Igreja Metodista Livre, aqui no bairro de Mirandópolis, em São Paulo. E depois ela começou a espalhar, até que a letra e a música chegaram nas mãos do cantor, do saudoso cantor Luiz de Carvalho. Sim. E então eu passei a letra para o filho dele, o Elias de Carvalho, e então o Luiz de Carvalho gravou. Houve algumas alterações, 2 alterações lá, e até melhorou as alterações, a letra, mas ela saiu com uma falha, né, no coro. E onde o Brasil canta, mas eu vencei, eu sei que minha vida, o certo é cantar, pois eu vencei. Porque se a gente volta um pouco antes disso, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Uhum. Então, pois eu venci, eu estou então confirmando isso, mas se eu canto, mas eu venci, eu anulo aquilo que eu disse antes. Verdade. Né? Temor não há, mas eu venci, né? Temor não há, pois eu venci. Isso. E, então, você que está me ouvindo, procure cantar assim, e vamos espalhar o certo, né? Pois eu venci. Ok. E hoje essa música, né, principalmente nesses dias, tem sido cantada, né? Uhum. Em todo o Brasil e até nos prédios o pessoal canta nessa época tão difícil para nós, e ela traz para nós uma certeza, uma confiança, né, uma esperança, né, de que a coisa vai melhorar aqui, mas um dia será melhor ainda lá no céu. Sim. Porque ele vive, temor não há. Luiz, manda um abraço aqui para Rosilene, que ela também está nos ouvindo, está nos assistindo, viu? Rosilene. Isso. Deus abençoe, Rosilene. Tá de Natal, né? E todo aquele pessoal que esteve aí, Vocês estão ouvindo. todo aquele pessoal que E o esteve, pessoal da sua casa também, né? o pessoal Eu todo vi você e todo o pessoal daí, Edmar, isso. Renato. E aquele pessoal também que esteve aí em São Paulo, viu? A Cleide está aqui, ó. Cadê? Aqui, Cleide, ó. Eu não seguro essa criatura aqui, ele balança, eu tenho que ficar ao lado. É verdade. Um abração, viu? Ah, tá bom. Muito obrigado aí, muito obrigado pela oportunidade Que é isso. de estar com vocês. A gente aqui agradece aqui. A Rosilene está mandando também um obrigado, viu? Escrevendo aqui. Então, Ah, eu tenho uma página no YouTube, né? Então, se você procurar por cantor Luiz Roberto da Silva, sim. ou Luiz Roberto da Silva, Luiz com Z. Então você vai encontrar várias músicas lá, inclusive essa, porque ele vive. Tá bem? Ok, Muito Luiz. obrigado pela- Então, eu estava dizendo, aquele pessoal todinho que foi para São Paulo aí, na época do carnaval, também está aqui ao vivo, aqui, mandando um abraço aqui para você, Foi tá? muito bom. Ah. Foi muito bom ter vocês aqui. com a Aqui, gente. quem mais? Quem foi que mandou um abraço aqui para Cleide? Quem foi? Deixa eu ver aqui. Peraí. A Dayana tá mandando um abraço para Cleide, a Carmélia. Obrigada, igualmente. Muito obrigado. Estão lembrando aí do pessoal, né? O nome do pessoal, né? É muito bom. Obrigado. Voltem mais Não se vezes. esqueçam de ir no YouTube lá e se registrarem lá. Tá. Eu vou botar aqui nas nossas redes sociais, tá? Os parceiros de Deus abençoe. Só uma pergunta final, Luiz. Os direitos autorais da música ficou contigo ou não? Direitos autorais. De quando? Porque ele vive? Sim. Deve estar por conta da Bom Pastor. E tu não tem nenhum lucro com isso? Não, eu não fiz questão na época, né? Tá. Então, tem uma canção muito bonita que eu compus e mais pra frente eu vou estar postando no YouTube. E ontem eu coloquei lá Divino Companheiro. Ah, o Divino Companheiro não Tá muito bonita, coloquei ontem no YouTube. Então, eu que fiz a orquestra, e então os irmãos poderão ouvir. Se tem algum japonês aí ouvindo, também eu gravei uma música em japonês que eu vou postar um pouco mais, que eu quero colocar antes da legenda em português. Certo. Então,
está lá no YouTube. Tá bom? Cantor Luiz Roberto da Silva. Ok. Deus abençoe você. Tá bom, Luiz. Forte abraço. Deus te abençoe aí. O Ivan também estava assistindo. Um abraço também pro Ivan. E pro, Obrigado. e, Boa semana para vocês. e pro Netinho também, tá? Tchau, tchau. Tchau. Deus te abençoe, querido. Amém. Ai, ai. Então, irmãos, voltando aqui pra gente, vamos orar, encerrando o trabalho nessa noite. Lembrando que amanhã, segunda-feira, nós vamos ter a nossa live aqui sobre escatologia, tá? Às 8 horas da noite. Convida muita gente aí pra gente estar aqui, discutindo aqui a palavra do Senhor com vocês, tá bom? Amém? Vamos orar então? Pai, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Abençoe lá o Luiz, a Cleide, o Ivan, sua família, lá em São Paulo. Não deixa faltar nada, guarda os livros do mal. Assim também Deus abençoe a nossa vida, nossa família, todos os nossos familiares, os irmãos que estão aqui online, nesse momento aqui, onde estamos em quarentena na nossa cidade, que a gente aproveite essa oportunidade, esse tempo, para junto em família, crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Só temos te agradecer porque até aqui tu tem nos ajudado. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja com todos. A paz do Senhor. Valeu, gente. Tchau.